Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber em seus estúdios o professor doutor Fernando Codelo Nascimento. Obrigado, Codelo, mais uma vez, pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Eu que agradeço, Carolino. É um prazer voltar sempre a Bauru e participar com vocês aqui com os alunos. Bom, o Mundo Acadêmico tem o apoio da churrascaria Apaluzas, que fica ali no alto da cidade, próximo ao supermercado Confiança Max. A churrascaria Apaluzas tem como sócio lá o diretor, o Tico, a quem eu mando um grande abraço, e toda a sua equipe de atendentes e garçons que está sempre lá disposto a nos atendê-lo muito bem com seu produto, a sua carne, a sua picanha maravilhosa, junto com a chefe de cozinha, a Silvânia, e também o seu marido, que é gerente geral lá dos garçons da churrascaria, o nosso amigo André. Obrigado, Tico, aí, pelo seu apoio ao Mundo Acadêmico. Estamos iniciando o programa Mundo Acadêmico com um tema hoje um pouco diferente, falando sobre ferramentas de criatividade para análise e solução de problemas. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, recebendo aqui o professor doutor Fernando Codelo Nascimento, que também é professor da pós-graduação aqui da FIB, no nosso curso de Auditoria, Controladoria e Finança, especificamente na disciplina de Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. Escolhemos o tema hoje para discutirmos aqui com o professor Codelo, ferramentas de criatividade para análise e solução de problemas. É um tema que aparentemente pode assustar, e é por isso que eu trouxe você aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico, para você esmiuçar esse tema para quem está nos assistindo, porque na sala de aula você faz isso muito bem, você é craque nisso, então agora eu quero ver aqui diante das câmeras, você começando a falar para quem está nos assistindo sobre criatividade, né? Então, Codelo, criatividade para o ser humano, para a empresa, as organizações, o que é isso? Então, já que você colocou esse assunto, muitos acham que criatividade é um dom, ou seja, você tem ou não tem. Outros acham que criatividade é loucura. Poxa, então eu sou louco, então eu sou criativo. Não é? Outros acham que é sorte. Né? Mas se eu disser, todo ser humano é uma pessoa criativa. Você tem isso dentro de si, desde o dia que você nasceu. Né? E se você falar para a indústria, realmente a organização pode ser criativa, mas deixa eu abordar um pouquinho mais o ser humano. Por exemplo, quando você era pequeno, três cientistas nos Estados Unidos, principalmente na Creative Education Foundation, que é uma instituição que pertence à SUNY, que é a State University of New York, da qual eu tive o prazer de ser aluno durante 3 anos, principalmente o cientista Sidney Parnes, tá? E a professora Ruth Nolan, que junto com o professor Osborne, criaram uma ferramenta de criatividade que é muito usada por todos, conhecida com o nome de Brainstorm. Eu fui aluna desses 2 últimos, aliás, os 2 últimos morreram agora no último ano que passou. E eles classificam a criatividade em 3 eixos, ou seja, todo ser criativo, ele tem, primeiro, capacidade de imaginação, ele tem conhecimento, tá? E ele tem a capacidade de avaliação. Então, é o I, A e o conhecimento. Essas 3 características, elas definem quão criativo você é ou não. Mas vamos voltar a você quando você era criança, né? Você, com seus 3 anos, era ávido por conhecer as coisas como todo ser humano. O que você fazia? Você andava por dentro da casa, né? Você via uma tomada e você queria colocar alguma coisa nessa tomada, né? Pegava um grampo, uma coisa, ou seja, você tinha imaginação. Né? Você não tinha conhecimento pela sua idade tenra, né? E nem tampouco avaliava o perigo, mas era criativo. Quantas vezes as meninas queriam ser igual à mamãe, iam no quarto, pegavam o sapato, pegavam o batom, pegavam o perfume e se faziam passar por ela. E aí, com o passar, nós crescemos.
E fomos para a vida, fomos para as organizações, né? E aí, como que nós somos hoje? Nós somos críticos. Ou seja, o adulto de hoje, ele tem conhecimento, ele tem seu curso médio, tem o seu ensino superior, tem pós-graduação, portanto tem conhecimento. Ele avalia, então ele tem uma capacidade de julgamento muito ácida. Eu digo ácida porque quando se dá uma ideia numa empresa, numa organização, logo, logo ele fala, essa ideia não funciona. Você quando chega na empresa, o que eles falam? Pato novo voa abaixo. Santo que está ganhando não se mexe, que são tal dos paradigmas. E aí, onde é que está a imaginação que você tinha quando criança? Você perdeu? Não, está dentro de você. E os estudos de criatividade fazem com que essa pessoa possa resgatar essa criança que está dentro de você. Porque a criança, ela não estabelece paradigma. A criança, ela não tem problemas de conversar com outras pessoas. Então, aí você pergunta para as organizações, se resgatar a criatividade das pessoas é tornar a organização criativa para buscar soluções para os seus problemas. Que problema? Quaisquer que ela tenha. Em qual segmento? Qualquer segmento. Então, o processo criativo ajuda nisso. Ou seja, criatividade surge com o ser humano, com o nascimento, né? E o ser humano tem que desenvolver essa criatividade, né? E como você colocou muito bem, no contexto empresarial, organizacional, a empresa tem que saber explorar essa criatividade dos seus colaboradores, dos seus funcionários, né? Você comentou em algum momento aí sobre a questão de paradigma. Eu queria que você entrasse justamente nessa discussão. Tá. A questão da paralisia dos paradigmas. Como é que funciona isso? Como é que é o encadeamento disso para o ser humano e, de novo, para as organizações? Então, paradigma são modelos. Um dos mais estudiosos, né, e, por exemplo, os alunos que hoje estão fazendo suas monografias, seus TCCs, é importante que eles leiam sobre Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi o filósofo que definiu o que era paradigma. Paradigma, portanto, são esses modelos. Existe um chamado futurólogo. Qualquer um pode acessar o YouTube e buscar esse futurólogo. O nome dele é Joel Baker e tem um filme chamado A Questão dos Paradigmas. E nesse filme, A Questão dos Paradigmas, ele mostra claramente como os paradigmas interferem na nossa vida. Vamos dar um exemplo para o público que nos assistem entender o que seria um paradigma. Hoje, se a gente voltasse, Carolina, não posso nem comparar você, né? Mas se fosse na época do Roberto Carlos, qual era o paradigma de cabelo? Cabelo comprido. Qual era o paradigma de roupa? Aquelas calças boca larga. Então, para aquele momento, era aquilo. Agora, significa que para os modelos atuais, esse modelo não serve. Se a gente levar isso para a organização, tem muita organização que não quer mudar os seus modelos. E com isso, elas estão fadadas a serem fechadas. Exemplos clássicos que aconteceram com as indústrias. Por exemplo, a Olivetti achava que a máquina de escrever ia durar para sempre. A Kodak achou que os filmes iam ficar para sempre. E o que aconteceu hoje, você tem câmeras digitais, então quem ficou lá no passado, ficou fadado realmente ao insucesso. O filme de Joel Baker, ele mostra isso. E eu gostaria de provocar você agora, por exemplo, um dos mais estudiosos do relógio, que praticamente desenvolveu o relógio no mundo, foram os suíços. Mas, dos anos de 1970 para cá, os relógios deixaram de ser mecânicos e passaram a ser relógio movido a quartzo. Você sabe quem que inventou esse tipo de relógio? Não. Tá. Mas esses relógios que vieram para o mundo pelo Japão, pela Seiko, né, que veio do Japão. Mas acontece que, se vocês assistirem esse filme, não estou fazendo propaganda do filme, mas é interessante para o público, eles verão que a ideia de um novo relógio, um novo mecanismo, surgiu com o suíço. Mas a própria, de colegiado do suíço falaram, mas como é que nós vamos usar um relógio onde eu não vou dar corda nele? Preciso dar corda no relógio. Esse cara foi expurgado lá. E foi para o Japão. E lá aceitaram as ideias. Lá no Japão foi desenvolvido. Foi desenvolvido lá. Mas nasceu quem? Com o suíço. Então, muitas vezes, os paradigmas estão dentro da gente mesmo. São os paradigmas, através da paralisia, ou seja, eu não consigo enxergar à frente, que faz com que eu não ande ou não me desenvolva na minha vida.
E eu fico reclamando da vida. Ou seja, enxergar sempre a vida como uma oportunidade e desafio. Desafio, olhar com outros olhos, dar outras oportunidades. E sempre as pessoas falam assim, ó, isso não vai dar certo. Começa com o não. Começa com não, não vai dar certo. E o não tem que ser uma palavra abolida, quando o assunto é criatividade. Com certeza. Eu tenho que enxergar outras formas. A gente fala, sair do seu quadrado, pensar diferente. Aquela Okay? história, né? Você nunca comece uma conversa com o não. Né? O não é uma palavra que tem que ser abolida do vocabulário. Isso. Né? Porque ele afasta a criatividade. Quer ver um exemplo que é colocado em sala de aula? Um dos exemplos que eu aplico, né, até para usar com melhoria contínua, depois nós vamos voltar a falar sobre isso, começo, por exemplo, eu falo uma cor, por exemplo, eu falo um azul, e peço para que os alunos vão continuando. Alguns vão amarelo, vermelho, outros, que eu falei azul, pensa em céu, outro pensa em mar. O que aconteceu? Eu não disse nenhum critério para esses alunos, mas eu permiti que eles pudessem, a partir de um ponto, de uma ideia, pudessem criar outras coisas, outras possibilidades. E isso ajuda o ser humano a crescer. Uhum. Tá? Bom, a questão do processo criativo. Tá. Explica para nós, para quem está nos assistindo, como é que funciona o processo criativo e como é que ele deve ser cuidado e gerenciado. Eu enxergo o processo criativo como uma necessidade de gestão, como todo e qualquer outro recurso, né? E o processo criativo, na minha visão, é um recurso, porque advém das pessoas. Lógico. Né? Como é que ele deve ser gerenciado pelas empresas do século XXI? Olha que interessante, Corobino. Eu também gosto de exemplificar da seguinte forma. Quando a gente fala em processo criativo, antes de desenvolver o processo, eu tenho que pensar no ambiente criativo. Ou seja, um ambiente que propicia as pessoas a desenvolver ideias ou a criar novas coisas. Um ambiente favorável. Um ambiente que seja favorável. Vou desenhar para o público um ambiente, o seguinte ambiente. Imagine a seguinte situação que todos nós já um dia passamos, né? Imagina que eu estou lá em casa, um belo domingo, meu time perdeu de 3-0. Tá? Aí, vou dormir, com a cabeça inchada, acordo de manhã, preocupado. Ao levantar, eu faço barulho, acordo a criança, a esposa reclama, eu bato a cabeça no guarda-roupa, vou sair, vejo que eu estou atrasado. Tem que quebrar um copo na cozinha, derrubar o café também, né? Alguma coisa nesse sentido. E quando eu saio, está chovendo, joga água em mim. Aí eu chego na empresa, logo de manhã, 7 horas da manhã na empresa, o chefe vai ter uma reunião e eu gostaria que agora vocês me dessem 5 ideias para a gente melhorar o nosso processo. Você acha que foi criado o ambiente, eu estava inserido corretamente nesse ambiente? Por isso, é importante se criar um ambiente, porque as pessoas, elas vêm de diferentes origens e tragam seus problemas. Então, primeiro, pensar no ambiente criativo. O outro, a pessoa criativa. A pessoa criativa nós tocamos no início da nossa palestra hoje. Lembrar aquelas 3 capacidades do processo criativo que estão dentro de você, que é a capacidade de avaliação, o conhecimento que você tem, que você traz da sua vida, não é? E a sua imaginação. Isso está dentro de você. E dentro do processo da indústria para desenvolver, há um personagem importante, que é o tal do facilitador. Quem é o facilitador no processo criativo? É aquela pessoa que faz com que aquela equipe, veja, não estou falando de grupo, estou falando de equipe. Portanto, estou falando de objetivo comum nas organizações, que faz com que a organização atinja o objetivo pela própria força da equipe. Então, o facilitador, ele só vai o quê? Ladeando as pessoas para chegar lá. E, em cima disso, aí vem o processo. E para pensar no processo, eu tenho que pensar na nossa mente. A nossa mente, você se lembra, quando você era pequena, sua mãe estendia em cima da mesa, parecia uma sanfona para se colocar, por exemplo, as panelas? A nossa mente é assim. A cada momento, a nossa mente abre e fecha, abre e fecha. Portanto, o nosso pensamento é feito de forma divergente e convergente. Olha como eu estou falando. Primeiro diverge, depois converge. Quando você anda, primeiro você abre o pé, você diverge. Depois você aproxima o pé, você converge. O movimento do coração é a mesma coisa. Quando você fala, você abre e fecha. A nossa mente não podia ser diferente. Então, quando se trabalha o processo criativo, eu tenho que definir. Existe um processo definido pela CEF que é chamado Objective Find, ou seja, definir um objetivo. Ou seja,
o que nós vamos trabalhar. Qual é o fato que está ali dentro? Ou seja, recortar o problema. E estabelecer um processo de ideias, tá? Depois de solução e aceitação das ideias. Então, existe um processo para poder desenvolver isso. Agora, existem outras ferramentas que trabalham a criatividade. Entre elas, que eu quero que você a gente vai falar na sequência, né, sobre a questão do que são essas ferramentas de criatividade. Agora, explica para nós o que são essas ferramentas de criatividade. Conhecendo, então, esse ambiente em que foi preparado, um ambiente criativo, em que a pessoa está ávida para poder gerar essas ideias, ou seja, eu consegui deixar os problemas fora para que pudesse trabalhar. Estamos trabalhando na equipe. Então, antes das ferramentas, ainda vamos só terminar um pouquinho de conceito de equipe. Equipe, muitas pessoas utilizam algumas ferramentas, então acham que eu vou começar a aplicar diretamente. Não é. Primeiro, eu tenho que ter um facilitador e todo o processo tem que ser registrado. Então, um outro personagem nisso é chamado de escriba, o registrador. E que pode ser aplicado em sistema de gestão, inclusive. Tá? E lembrar que esse processo de facilitação, ele é um processo que ele flutua. Em determinado sou eu, o facilitador, no outro momento é você, aquele que tem a mais competência naquele determinado assunto. E saber aceitar a facilitação do outro, e isso é que é difícil no ser humano, é realmente um trabalho que deve ser muito trabalhado. Como se fosse a liderança situacional. Mesma coisa da situacional. Ela tem que flutuar. Então, uma hora eu sou o facilitador, outra hora eu sou o facilitado. E não o bloqueador daquele trabalho. E ter essa experiência para poder conduzir e ser conduzido. Com certeza. Então, tendo isso, dentro das ferramentas, uma delas que eu vou falar que é a mais comum, que é o tal do brainstorm. E ela é usada em quase tudo. Explica isso, tá? Embora seja uma palavra não tão desconhecida, mas, né? Mas eu vou levar uma linguagem simples. Mas esmiuça para quem está nos assistindo. Vou levar a linguagem que história que é essa do brainstorm? Tá. Lá em Minas Gerais, o pessoal não chama de brainstorm, né? O pessoal chama de toró de parpite ou toró de pitaco. Ou seja, nós vamos dar ideias, soluções para determinado problema que foi estabelecido. Agora, aproveitando tudo que nós já dissemos, eu não posso chegar aqui, falar assim, como no início em que eu falei do exemplo do operário que saiu cedo, que deu todo aquele dia atarefado e começou errado, e pedir para ele logo de cara da ideia. Então, nesses processos criativos, o que se faz primeiro é fazer um aquecimento. No aquecimento, eu faço com que se afastem todos os problemas, tá? Para que todo mundo esteja no mesma sintonia, para aí sim gerar as ideias. O brainstorm é uma das ferramentas que chamamos de divergência. Então, nas ferramentas criativas, elas estão divididas em dois grandes grupos. Ferramentas de divergência, ferramentas de convergência. As ferramentas de divergência são ferramentas de geração de ideias. As ferramentas de convergência são ferramentas de tomada de decisão. Olha só como é que pode ajudar a organização. Então, a ideia significa buscar causas, buscar soluções. Então, o caminho de brainstorm é uma delas. Então, o brainstorm todo mundo já conhece. Quais os possíveis usos para essa caneta? Posso fazer um brainstorm para isso. Mas tem outras ferramentas que são semelhantes ao brainstorm. Por exemplo, chamar de relação forçada. É quando eu pego esse brainstorm e dou um estímulo. Qual seria os possíveis usos dessa ferramenta numa cozinha? Qual seria o uso dessa ferramenta numa oficina mecânica? Só que eu vou pedir para as pessoas saírem do lugar comum. Em vez de dar a ideia que isso aqui é para escrever, eu falo, não vale a palavra escrever. Numa oficina mecânica, elas poderiam servir de calço. Numa cozinha, poderia servir como mexedor da panela. E aí as pessoas começam a sair do seu lugar comum. E aí você imagina um mundo de soluções que eu posso encontrar. Uma terceira ferramenta ainda de divergência que permite ainda você gerar ideia, tá? É, por exemplo, você colocar algumas palavras-chave para que as pessoas possam melhorar. Por exemplo, o que eu poderia adicionar nessa caneta para transformar numa caneta melhor? O que eu poderia modificar nessa caneta para ter um outro tipo de objeto, uma outra ferramenta? O que eu podia minimizar nessa caneta? O que eu podia maximizar nessa caneta? O que eu podia adaptar nessa caneta? Vou dar um exemplo simples para todo mundo entender. Carubino, o que você acha que é um skate? Imagina que ferramenta, é a mistura do que o skate? Se a gente for pensar, o skate é a mistura de um patins com uma prancha de surf. É assim nasceu o skate.
né? Agora, imagina aqueles técnicos lá, por exemplo, na NASA, né? Quando estavam trabalhando aquelas viagens espaciais. Imagina as roupas que eles vestem, porque lá no universo, lá em cima, é muito frio. Como eles sairiam? Aquelas roupas todas agasalhadas. Agora, imagina como ele poderia abotoar e desabotoar o botão. Então, para você saber, isso nasceu, aí nasceu o velcro. Olha como é que nasceu o velcro. Um cientista estava sentado debaixo de uma árvore, você sabe que os americanos usam muito macacão, jeans, e foi observar a natureza. Na natureza, como é que as coisas se conectam, como é que as coisas se ligam. E observou uma coisa que a gente chama no interior aqui de picão, não sei se você conhece, carrapicho. Isso. A partir daí, daquela ligação natural, nasceu o velcro. Olha os processos criativos aí. E agora, rapidamente, as ferramentas de convergência. A partir do momento que eu gerei todas essas ideias, né, eu vou agora tomar decisão. Uma das tomadas de decisão, as pessoas já conhecem, mais simples. Uma que a gente chama, por exemplo, dos pontos quentes. Eu vou lá e falo para você, Carolina, marque as 5 melhores ideias para você. Você está tomando decisão, estou forçando você. A outra são, por exemplo, de relacionamento. Relacione essa e chegue somente a 3. E a última, mais usada, que a gente chama, que é de matriz de critério. Então, de acordo com o custo, de acordo com a aplicabilidade, de acordo com determinada matéria-prima, avalie qual dessas ideias é a melhor. Então, você gerou ideias, agora você tem como tomar decisão. Então, esse processo devidamente aplicado ajuda as organizações. Maravilha. Agora vamos trazer isso aí para a sua sala de aula, né? Sabemos que você utiliza essas ferramentas de criatividade para solucionar problemas. Sim. E para explicar para o aluno como isso pode ajudar na auditoria ambiental. Tá. Explica para quem está nos assistindo como é que você conduz isso na sua disciplina de auditoria ambiental. Veja, lembrando que num processo de auditoria, é um processo de verificação de evidência, muitas vezes o auditor se depara com uma série de problemas nas organizações, né? De que maneira ele pode contornar as situações, né? Às vezes você pode não ter determinado equipamento, não ter determinado recurso, então eu tenho que pensar e criar outras formas. Outras vezes o teu curso também, se o curso que é aqui da FIB, ele propicia não somente para ser auditor, mas pode ser um consultor. Exato. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes em auditoria as pessoas confundem auditor com consultor. E a pessoa que sai desse curso de especialização, ele vai ser um auditor, mas nada o impede de atuar como consultor. E aí ele tem um ganho, porque com um ganho ele vai determinar e verificar de que maneira ele pode trabalhar os assuntos, né, criando novas oportunidades para as organizações, baseado nas experiências em auditorias que ele fez. Em sala de aula, você provoca os alunos mesmo. Provoco. Dá um exemplo aí de uma atividade que você faz logo no início. Eu sei que os alunos chegam todos quietinhos lá, cada um no seu cantinho, grudadinho, e você provoca uma arruaça que dali no intervalo você já viu que mudou o humor, o senso de participação muda. Conta essa atividade de abertura, como é que você faz? Primeira coisa, eu aprendi na minha vida. E é legal até para quem está nos assistindo, que pode levar isso para as empresas. Uma das coisas importantes é a aplicação de dinâmica, mas não é a dinâmica pela dinâmica. Exatamente. A dinâmica tem que trazer um aprendizado. E tem que ter um sentido de conhecimento por trás. Com certeza. Então, por exemplo, aplicar, se eu chegasse numa sala de aula logo no primeiro dia, eu professor de pós-graduação na área de normas, né, auditoria, e perguntar para aplicar uma prova, um pré-teste, para depois um pós-teste, eu imagino o choque, o aluno não ia me receber bem. Então, eu aprendi o seguinte, a coisa mais importante hoje é a integração. De que maneira? Então, primeiro, eu preparo 5 questões, algumas técnicas e algumas lúdicas. Olha, lúdica não vai confundir com brincadeira de criança, não é brincadeira de criança, mas é levar o teu espírito ao da criança, para que você possa. E é colocado, por exemplo, uma questão, né? O desafio é, faça o máximo que puder. Olha que interessante. Muitas pessoas, quando vem a questão, leia, faça o máximo que puder, mas consiga pelo menos 5, As pessoas vão ficar sempre no número 5. E esqueceram de ligar ao máximo que elas podiam fazer. E aí acabam verificando que poderiam ir mais além. E isso, depois do curso, eles estão vendo, olha, quer dizer, eu como consultor, como auditor, eu poderia dar mais para essa organização e eu não dei. Perfeito. Tá? Então, isso é uma forma de aprendizado. A outra forma é o próprio aluno, no processo, né,
reconhecer e ele mudar, você começa uma mudança de comportamento no meio, tá? Eu acho que tem esses dois exemplos. Maravilha. Okay? Ô, Codelo, ficaríamos mais tempo discutindo esse tema maravilhoso, né, sobre criatividade, e que você consegue trazê-lo para a sua disciplina, isso é muito importante, de auditoria ambiental, com uma leveza diferente, né, clássica, que é isso que faz com que a sua disciplina se torne leve, gostosa e aquela história, sempre quero mais, né? Então eu quero que você aqui encerre esse bate-papo, passando uma mensagem para o telespectador, para os empresários que estejam nos assistindo, né, de como ele pode estimular, ou a pessoa que está nos assistindo, como pode se estimular a sua criatividade e a liderança, né, pode estimular a criatividade dos membros de sua equipe no dia a dia, para que possa tirar o melhor do seu colaborador de uma maneira leve, tranquila, sem pressão, que esse é um grande problema no século XXI, trazer resultado rápido, e aí não tem como, a pressão chega e o grupo se extermina, porque muitas vezes os líderes não sabem estimular a criatividade dos seus liderados. Ok. Olha, Carolina, eu acho que a primeira coisa é a pessoa acreditar nela. Isso, a crença na própria pessoa, né? Que ele é um ser humano capaz. Ele tem dentro de si esse potencial de vencer obstáculo e, acima de tudo, ensinar as pessoas a ser resilientes, que diante de qualquer obstáculo, que ela seja capaz de levantar e caminhar para o próximo desafio. Tá? Segundo, o ponto é, sempre quando eu estou na posição de professor, uma coisa que eu aprendi lá atrás, é o sistema PNP. Primeira coisa, elogia a pessoa. É diferente daquela pessoa, quando vai numa laranjeira, vê uma laranja podre, aquela laranja está podre. Pô, mas não vê que as outras 99 estão boas? Segundo, não vamos chamar de ponto negativo, vamos chamar de oportunidade de melhoria dentro do sistema de gestão estratégica. Ou seja, quais são as oportunidades de melhoria que eu posso ter aqui? Ou seja, ao melhorar aqueles pontos que eu estou fracos e estabelecer novos pontos para tornar forças. Não é? E por último, desafiar. Mostrar que ele é capaz, ele pode ir ali e enxergar outros horizontes. E o ser humano adora desafio. Adora desafio. Agora tem que saber desafiar. Isso sim. E aí a criatividade ajuda. As ferramentas de criatividade ajudam. E hoje nós temos vários cursos de criatividade no Brasil e eu gostaria de deixar recomendado um centro aqui, entre na CEF, não é Caixa Econômica Federal, mas Creative Education Foundation, ligado à SANI. Lá é o Centro de Criatividade no Mundo. Pessoas do mundo inteiro estão lá e tem eventos em junho e tem eventos em fevereiro. Participem, vale a pena. Maravilha, Codelo. Eu acho que sempre digo, né? Se precisar, vamos fazer um curso aqui na FIB. Sim, sem dúvida. E fica aí o seu convite nosso para que você volte e, por que não, nós trabalharmos especificamente as ferramentas de criatividade aí, e abrir aí para a comunidade em geral esse tema e realmente fazer com que cada um pense como usar a sua criatividade no dia a dia e como estimular a sua equipe pela criatividade. Isso, para tornar a equipe de alta performance. E podemos fazer isso de uma forma sempre vivencial, diferente das outras coisas. Maravilha, ótimo. Tá? Eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença e dizer que, em nome da FIB, a FIB é extremamente grato pela sua presença aqui anualmente nos nossos cursos aqui, especificamente no curso de pós-graduação em auditoria, controladoria e finanças. Você dá sempre um upgrade que toda faculdade, todo curso precisa para que realmente se torne um diferencial. E eu quero aqui agradecer em nome da FIB a sua presença aqui como professor convidado do curso de pós-graduação. Eu que agradeço, Carolina. Maravilhoso, né? Um bate-papo desse com uma pessoa extremamente competente e que transita aí por várias áreas da gestão. Eu quero aqui, antes de encerrar o mundo acadêmico, agradecer ao nosso apoiador, Churrascaria Apaluzas, que fica ali no alto da cidade, próximo ao supermercado Confiança Max, com toda a sua equipe, o nosso amigo Tico, que é o sócio proprietário, com o nosso gerente André, que também cuida dos garçons, a equipe maravilhosa de garçons, que serve aquela carne maravilhosa, com aquele corte maravilhoso,
a nossa também especialista e gerente da cozinha, a Silvânia, que também produz aqueles pratos maravilhosos. Obrigado, Tico, aí pelo apoio, pela confiança no mundo acadêmico. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até a próxima oportunidade. Tchau!